Fala meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um vídeo onde eu vou estar falando sobre os 4 erros que cometi no meu início da caminhada como trader. E cara, já vai deixando esse likezão e se inscreve no canal se não for inscrito, porque quando eu gravo esses vídeos aqui, tem um monte de luz na minha cara. Tô até usando o óculos escuro dessa vez, mas eu vou tirar, obviamente. Então, pessoal, like, se inscreve se não for inscrito e vamos embora. Vou estar falando justamente sobre os 4 erros que eu cometi no início da minha caminhada como trader. Olha só, um dos grandes erros que eu particularmente cometi na minha caminhada, no meu início como trader, foi a questão de começar com capital alto. Naquela época, cada mini contrato tinha uma necessidade de margem mais ou menos de R$500. E mesmo assim, sendo R$500, até ok colocar R$1.000 para operar um contrato, dependendo ali um pouco do gerenciamento de risco que for ser aplicado, eu acabei separando na época R$10.000 para colocar literalmente no risco para estar operando. O que aconteceu? Eu comecei a operar logo 2 semanas depois de estudos intensos. E eu vi que, pô, é interessante, parece fácil, parece relativamente tranquilo ganhar dinheiro com isso aqui. E, não, vou colocar 10 mil. Coloquei 10 mil, transferi 10 mil para a corretora. E naquela época, por não entender muito a dinâmica, pela falta de experiência, por não ter estudado, podemos dizer, tanto ou o suficiente, estudei um espaço de tempo muito curto, mas foi bem intenso, inclusive, eu ainda não entendia a dinâmica e também nem tinha conta demo naquela época. Eu não entendia a dinâmica do mercado financeiro e já fui para real, né? Por não ter conta demo na época, etc e tal. Tem que ir para real, ou na época o pessoal falava muito de paper trade, que seria anotar as operações no papel, mas era chato. É chato, na verdade, operar na mão ali, colocando no papel, eu comprei aqui, vendi ali, etc e tal. Mas é um chato que hoje eu vejo que poderia ter me economizado nada mais nada menos que R$8.000 em um pequeno espaço de tempo. Perdi, isso mesmo, eu perdi R$8.000 em menos de um mês. Coloquei os 10 mil, perdi 8 mil em mais ou menos 3 semanas. Mas enfim, isso serviu como aprendizado para mim, que eu comecei a ir mais devagar em termos de injetar capital. Comecei mais tranquilo para não arriscar um valor relativamente alto. Motivo número 2, gerenciamento de risco, que é o que eu bato muito na tecla. Em diversos vídeos aqui no meu canal eu falo sobre gerenciamento de risco e sem sombra de dúvidas é o assunto, é o tema mais importante para nós traders. É através dele que a gente entende ou deveria entender a questão do risco que estamos enfrentando. E confesso que quando eu comecei, naquela primeira semana operando de verdade, eu acabei saindo do gerenciamento de risco. Acabei inclusive ficando posicionado mais ou menos, não lembro exatamente, mas mais ou menos 20 contratos com R$10.000. O que na época para um mini índice, na verdade até hoje, né, a princípio uma quantidade de contratos bastante razoável em cima do capital que estava direcionado para estar fazendo essas operações. Eu pequei muito nesse sentido, na questão de gerenciamento de risco, por não entender, como eu falei, a dinâmica do mercado e indo ali sem saber o risco, sem saber o que eu estava enfrentando pela frente. Sem sombra de dúvidas, é um dos temas que eu mais bato na tecla para que você, iniciante, aspirante a trader, entenda que isso é fundamental para, principalmente, você sobreviver e ter tempo hábil ali para estar aprendendo, evoluindo e se desenvolvendo. Terceiro ponto é a falta de uma base sobre o mercado. Na época era muito difícil encontrar conteúdos que trouxessem um conteúdo rico, um conteúdo que realmente trouxesse uma base sólida de conhecimento para estar operando no mercado financeiro ou, de maneira geral, conhecendo o mercado financeiro de maneira mais macro, entendendo ali qual é os riscos envolvidos, o que é que pode acontecer, o que é que não pode, quais são os ativos, ações, opções de ações, futuros que existem para serem operados e o que mais poderia me adequar naquele momento. Tanto é que poucos tempos depois, inclusive após tomar esse prejuízo de 8 mil, eu tentei partir
eu parti para outra modalidade, uma modalidade chamada de swing trade, que são operações mais longas, demoram mais, são mais tranquilas a princípio, utilizando opções de ações que envolviam ali uns cálculos matemáticos, envolvia muita lógica, e eu me identifiquei bastante. Inclusive eu sempre comento que no primeiro ano operando opções de ações swing trade, eu consegui uma rentabilidade de mais de 95% no ano, o que é uma rentabilidade excelente, inclusive, e ainda mais para um iniciante, primeiro ano. Isso, sem sombra de dúvidas, foi um resultado extraordinário. Em relação ao conhecimento base, tá? Continuando ainda nesse tema, nesse assunto, por exemplo, teve um momento que eu comprei uma opção do tipo de venda, uma put, a famosa put da Petrobras. E o que é que aconteceu? Ela se valorizou, essa put, essa opção se valorizou drasticamente, ou seja, a Petrobras caiu para que essa opção valorizasse. Basicamente, o que você precisa entender é que ela valorizou muito, ok? Se você não entende muito de opção, não vou entrar tanto em detalhes nesse tema para não embrulhar a sua cabeça. O mundo é um universo gigantesco. Mas vamos lá. Essa opção é um ativo, né? Um derivativo, para ser mais específico, valorizou muito, e eu não conseguia sair dessa operação de swing trade. Essa opção acabou faltando liquidez para estar tendo uma contraparte. Eu estava comprado, estava querendo vender, não tinha ninguém querendo comprar de mim, eu querendo vender, me desfazer da posição, e isso eu enfrentei, cara, logo no início, e não conseguia entender muito bem questão de book, questão de liquidez, essa questão de ter a necessidade de ter uma contraparte. Isso ainda era um pouco obscuro para mim na época. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o conhecimento base faz evitar a gente cometer algumas coisinhas ou saber enfrentar determinadas situações. Que isso, sem sombra de dúvidas, é bastante importante, eu diria até essencial para um trader profissional. Quarto ponto, último, mas não menos importante, a questão da disciplina. Essa sim pega todo mundo, essa sim pega todo trader iniciante e até mesmo trader profissional. A indisciplina faz com que a gente tome decisões erradas, acabe cometendo erros, acabe saindo do planejamento, acabe saindo do gerenciamento, acaba saindo realmente do que é para ser feito. E a indisciplina, ela afeta todos nós em alguns níveis mais acentuados, outros menos. E isso, sem sombra de dúvidas, é um dos fatores que fazem as pessoas perderem dinheiro. No meu caso, no primeiro mês, eu acabei saindo totalmente do que eu deveria fazer, apesar de não ter tido na época uma definição muito clara de quantos contratos eu poderia posicionar. Eu acabei saindo disso, trazendo indisciplina, fazendo um preço médio louco, fazendo um monte de coisa, um monte de coisa errada operacionalmente falando, e isso ocasionou esse prejuízo de 80% em cima da minha conta, que estava destinada para estar operando o mini índice aqui no nosso Brasil. E a gente acaba sendo tentado a sair do nosso operacional, a sair do nosso planejamento, porque muitas vezes as emoções estão à flor da pele, a gente acabou de tomar um stop que é recuperar, a gente acabou de tomar uma sequência de takes, a sequência de gains muito grande, o ego vem lá para casa do chapéu, e isso faz com que a gente tome decisões que o nosso emocional tá ali controlando. Mas o ideal, obviamente, o correto é sempre seguir o planejamento, é sempre seguir ali a estratégia. Mas somos humanos, vez ou outra a gente comete um deslize, e dependendo do tamanho desse deslize pode fazer com que a gente acabe se ferrando muito. Beleza? Galera, não esquece de deixar o like, inscreve no canal se não for inscrito. Isso é muito importante para a gente estar crescendo aqui, trazendo cada vez mais conteúdos gratuitos para você. Likezão, se inscreve, tamo junto, obrigado pela companhia e até a próxima.